Boa tarde, está no ar o RBV News, edição tarde, que leva você, internauta, aos principais fatos do dia, em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Amanhã foi de muita chuva em Campo Grande. Logo nas primeiras horas do dia, um temporal deixou várias ruas alagadas. Porém, no período da tarde, o sol voltou a brilhar na capital. As informações sobre o clima nesta sexta-feira em Campo Grande você confere ainda nesta edição. Bom, e apesar do mau tempo, muita gente saiu de Campo Grande e do interior do estado para aproveitar os 3 dias de liquidação realizado pelas lojas do comércio de Ponta Porã e de Pedro Juan Cabalheiro, no Paraguai. Um dos principais shoppings de eletrônicos da fronteira ficou repleto de clientes que estão acampados na cidade desde a tarde de ontem para aproveitar os descontos que vão até 50%. A previsão é de que até domingo 100 mil pessoas passem por Ponta Porã e também pelas lojas do Paraguai. E a mulher de 29 anos, atingida por uma substância química no rosto na tarde de ontem aqui em Campo Grande, foi encaminhada para a ala de queimados da Santa Casa na manhã desta sexta-feira. De acordo com a Polícia Civil, o autor da agressão foi o marido da vítima, um homem de 52 anos que está foragido. O casal mora no Jardim Canguru e até o momento não se sabe as razões que levaram o marido a agredir a mulher com o produto. E o prefeito de Campo Grande, Nelson Trade Filho, foi eleito essa semana pela segunda vez o melhor prefeito do Brasil. Em entrevista exclusiva à jornalista Eucilene Rosbach, ele fala sobre essa homenagem. Uma recente pesquisa Ibope divulgada pela Rede TV na última semana apontou Campo Grande como a capital mais bem administrada do país. Para falar sobre este resultado e também um balanço dos últimos anos de administração, eu converso agora com o prefeito da capital, Nelson Trade Filho. Prefeito, obrigada pela sua participação na nossa entrevista. Agradeço, Elci, quero cumprimentar o telespectador. É um prazer estar aqui na RBV News, a quem quero parabenizar pela forma diferente de fazer o jornalismo, sempre comprometido com a verdade e com a ética. Certo, prefeito, esse resultado, o senhor atribui a quê? Um resultado tão positivo que coloca a capital tão em evidência no país? É um conjunto de fatores, né? Nós temos uma equipe unida, que trabalha sempre buscando o resultado. Nós temos uma prefeitura organizada, muito bem planejada, com as questões financeiras em ordem, pagamento em dia do funcionalismo público, os fornecedores em dia, todo mundo querendo trabalhar com a prefeitura porque sabe que aqui as coisas funcionam. Além disso, projetos feitos de interesse da população e uma ligação direta com as pessoas através dos conselhos regionais e através das lideranças comunitárias. É um conjunto de fatores que levou a esse resultado. Certo, agora um balanço desses quase 8 anos à frente da administração da capital, prefeito. Qual foi o maior desafio? Administrar uma cidade como Campo Grande não é fácil. É uma tarefa que requer responsabilidade, bom senso, trabalho de equipe, ouvir muito as lideranças e as pessoas e fazer com que, através de todas essas questões, você possa colocar em prática aquilo que realmente a população deseja. Tem coisa para arrumar? Tem. Eu não tenho uma varinha de condão para poder bater assim nas coisas que precisam ser arrumadas e ela arrumar, ficar ali brilhando, reluzente da noite para o dia. Isso demanda trabalho, demanda equipe para fazer projeto, demanda recurso para poder executar. Uma cidade como a nossa não pode ter freio, não pode ter baques, tanto no funcionalismo público quanto na sua economia, para poder afetar o seu desenvolvimento. Então, todas essas questões, a questão da educação, que avançou muito, hoje eu tenho quase 100 mil crianças da rede municipal sob a minha responsabilidade. Você sabe o que é isso? Dar merenda para 100 mil crianças todo dia, dar uniforme, dar material escolar, organizar essas crianças para poder ir e voltar para suas casas seguras. Hoje eu tenho uma rede de saúde que
abraça não só Campo Grande, mas o interior do estado e os estados vizinhos, além do Paraguai e da Bolívia. E criticam de forma contundente e ácida o nosso sistema, que precisa ser melhorado em alguns pontos, eu reconheço isso, mas que já avançou muito. E ninguém fala desses avanços. Campo Grande tem planejamento, sim, está com as suas contas organizadas. Eu vou sair deixando dinheiro em caixa, salário pago, 13º pronto, reservado para as pessoas poderem usufruir das festas de final de ano, como eu fiz todos os anos que eu tive à frente da prefeitura. Ou seja, nós estamos saindo com a cabeça erguida. O senhor mencionou a questão da educação. A educação em Campo Grande, inclusive, foi muito bem pontuada na recente pesquisa do IDEB. O senhor acredita que foi um dos setores onde há mais motivos para se comemorar os resultados? É o da educação aqui na capital? Eu penso que é um dos setores que se destacou muito através do chamado IDEB, que é como se fosse o grande vestibular que as cidades fazem para medir os indicadores da educação. Campo Grande é a segunda cidade mais bem avaliada no Brasil, perdendo apenas para Florianópolis. E perdemos, você sabe em que quesito? Da reprovação. O nosso sistema de reprovação, ele é rígido. Nós não passamos o aluno só por passar. Aquele que não conseguiu ter um bom desempenho, ele reprova e repete o ano. Os professores estão bem remunerados, nós atendemos todas as reivindicações da categoria, fizemos as escolas por tempo integral, fizemos a formação continuada. Hoje, todos os professores da minha rede têm ensino superior, todos, sem exceção, 100%. E quase a metade deles tem curso de pós-graduação, oferecidos e pagos pela prefeitura. Ou seja, nós investimos no ser humano na educação. Isso não é gasto, para nós é investimento que se retorna com a boa aceitação da educação no nosso município e no Brasil afora. Agora, algo que nós observamos muito, Campo Grande mudou seu visual, digamos assim. O senhor investiu bastante em questão de obras, do próprio aspecto da cidade. É uma forma de trazer mais investidores, de atrair mais turistas, uma forma de impulsionar a economia através da boa imagem de Campo Grande? Eu penso que sim. E às vezes eu sou criticado, e eu quero até rebater aqui essa crítica, eu acho que isso é jogada dos marqueteiros, dos adversários, dizendo que a nossa administração só sabe cuidar de obras e não cuida das pessoas. Eu faço obra para as pessoas. Quando eu faço um posto de saúde, eu faço para as pessoas. Quando eu faço uma escola, eu faço para as pessoas. Quando eu faço um asfalto, eu faço para as pessoas que moram no bairro. Ou seja, a gente realmente priorizou muito essa questão porque a cidade pede. Então, são demandas que a qualidade acabam por oferecer que a cidade tem que saber absorver, tem que ter responsabilidade para tocar para frente o projeto. Ou seja, a gente deu um salto nessa questão. Campo Grande hoje é uma cidade que para onde você vai tem via que corta norte, sul, leste, oeste para poder desafogar trânsito. Organizamos a questão da rodoviária, que tanto falavam. Quem fez a rodoviária nova fomos nós. Aí nós estamos investindo para poder fazer a revitalização do entorno da rodoviária que sobrou, para ali poder vir algum investidor e tentar resolver aquela questão. Fizemos muita ciclovia. Hoje é uma alternativa de transporte individual para as pessoas. Nossa cidade é plana, temos que aproveitar essa forma plana da cidade para incentivar o uso de bicicleta. Então a gente fez isso pela cidade afora. O próximo prefeito há que tocar o projeto de mobilidade urbana que já está aprovado em Brasília, projeto da nossa autoria, para que ali possa ter bicicletário nos terminais de transbordo. A pessoa, em vez de pegar o ônibus do seu bairro e ir até o terminal, ele vai com a bike dele, pedalando, deixa no bicicletário, pega o ônibus, vem para o serviço, volta, terminal, pega a bicicleta, vai para casa. Isso tudo está sendo equacionado, organizado. Essa licitação do lixo
vai resolver o problema do lixão. Quem vai resolver esse problema sou eu, que começou a estudar essa questão em 2009. Ela demanda tempo para você poder fechar. Eu vou fechar agora, em conjunto com o Ministério Público e o Tribunal de Contas. A mesma coisa a questão do transporte coletivo. Eu precisava forçar quem vier operar o transporte a ter ônibus adequados, com vagão com ar-condicionado, GPS, corredor exclusivo, tudo isso está nessa licitação. Ou seja, quem entrar para ser prefeito vai pegar o prato, o queijo e a faca na mão para poder tocar a cidade. Prefeito, agora dia 22 acontece a entrega da Praça Ari Coelho. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre tudo que foi investido, tudo que foi feito por esse símbolo, né, de Campo Grande. A Praça Ari Coelho é a principal praça do nosso município. Ela fica localizada no coração da cidade. Por ali passa centenas de milhares de pessoas por dia. E nós resolvemos fazer a praça mais bonita do Brasil. E é isso que vai ser entregue para a população no dia que abrir a primavera. Vamos entregar no final do dia, início da noite, porque tem uma surpresa para as pessoas poderem ir lá e ver, presenciar, com uma fonte luminosa, com um jogo de água que vai dançar de acordo com a música, que vai ter música na Praça Ari Coelho. Além disso, nós revitalizamos o coreto, organizamos o espaço por onde os idosos utilizam para poder passar o tempo jogando damas, organizamos uma academia da terceira idade para as pessoas e um parque infantil onde não esquecemos nem das crianças portadoras de deficiência física. Lá vai ter balanço também para essas crianças. Além disso, totalmente repaginada, reestruturada, com a copa das árvores levantada, um jogo de iluminação diferenciado com lâmpadas LED, que é a mais moderna que tem, com acessibilidade garantida e nos seus quadrantes com os terminais de ônibus, todos com visão de futuro, para poder realmente fazer daquele espaço um dos espaços mais bonitos da cidade. Eu convido a população para prestigiar e participar dessa inauguração. Tá certo, prefeito. Nós acabamos de conversar com o prefeito Nelson Trade Filho, que nos falou sobre o resultado de Campo Grande ter sido a capital mais bem administrada, de acordo com a pesquisa Ibope recentemente divulgada, e também um balanço desses últimos anos de administração, faltando um pouco mais de 3 meses para encerrar seu mandato. Prefeito, mais uma vez, obrigada pela sua entrevista. Quero agradecer, quero me despedir do telespectador e, mais uma vez, parabenizar a RBV News, na pessoa do nosso querido amigo Dr. Aires, cumprimento também o Pio Lopes e a você pela entrevista maravilhosa que nós acabamos de fazer. Muito obrigada. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Dificuldades para se comunicar? Não ouve bem os sons? Agora chegou a oportunidade. Ganhe qualidade de vida com as promoções do Centro Auditivo Grambel. São aparelhos auditivos com parcelas a partir de 10 de 190. Temos telefones amplificados, aparelhos com frequência modulada para ouvir melhor a TV. Completa linha de modernos aparelhos digitais importados e assistência técnica para várias marcas. Fazemos teste domiciliar sem compromisso. Centro Auditivo Grambel.
Bom, e a chuva deve dar uma trégua no fim de semana, pelo menos aqui em Campo Grande. As temperaturas voltam a subir no domingo e chegam a 29 graus na capital. O tempo será parcialmente nublado, mas na segunda-feira o clima deve sofrer uma mudança brusca novamente, trazendo mais chuva. Confira agora a previsão para este final de semana em 5 capitais do país. Agora sim, vamos aos fatos nacionais. Precatório é o nome do crédito em dinheiro que o cidadão recebe quando ganha uma ação na justiça contra um órgão público. Além da demora antes e depois do julgamento, quem tem direito a um precatório reclama muito da falta de informação sobre a data do pagamento. Mas no caso dos precatórios devidos pelos órgãos federais, a Comissão Mista de Orçamento da Câmara Federal quer acabar com esse tipo de transtorno. O jornalista Pedro Calvi esperou 15 anos para receber créditos que tinha ainda dos tempos do Plano Bresser. No início, ele acompanhava o andamento do caso, mas com tanta demora... Com o tempo passando, tu vais deixando, vai tendo informações através de ex-colegas, ou de site, ou ligando para o sindicato. Casos como o de Pedro poderão ter um final diferente a partir de agora. A Comissão Mista de Orçamento vai divulgar anualmente na internet, sempre que o orçamento da União for sancionado, a lista das pessoas que vão receber os precatórios com os valores que serão pagos. O cidadão que tem um precatório para receber, ele muitas vezes tem muita dificuldade para obter essa informação. E isso permite que pessoas que tenham essa informação privilegiada procurem pessoas e muitas vezes ofereçam inclusive para comprar esse crédito por 20%, 30% do seu valor. Na medida que nós criarmos um mecanismo que permita ao cidadão saber quando ele vai receber o seu precatório, naturalmente, isto acaba com esta possibilidade. Isto evita que o cidadão seja lesado. O projeto do novo Código de Processo Civil foi elaborado por uma comissão de juristas e aprovado pelo Senado em 2010. Agora, uma comissão especial da Câmara analisa o projeto. O relator, deputado Sérgio Barradas, apresentou seu parecer com várias sugestões de mudanças no Código atual. Garantir rapidez nas decisões do juiz, sem ferir os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. O relatório do deputado Sérgio Barradas, apresentado na comissão especial, que analisa o novo Código de Processo Civil, prevê, por exemplo, que a apelação contra a decisão de um juiz de primeira instância, que hoje é analisada pelo mesmo juiz da ação, seja feita diretamente ao Tribunal de Segunda Instância. Segundo o deputado Sérgio Barradas, isso pode diminuir a espera em alguns estados. A apelação, o recurso de insatisfação com a decisão do juiz de primeiro grau, hoje a apelação é feita no próprio juiz que tem convencimento do assunto. Qual é a tendência dele? Indeferir a sua apelação. Aí o que é que você faz? Você usa o chamado agravo de instrumento, ou seja, você agrava a decisão dele para levar para o tribunal. No novo CPC, nós estamos propondo que a interposição da apelação seja feita diretamente no segundo grau. Com isso, você vai ganhar, em alguns estados, 1 ano de espera que o réu fica esperando para o processo subir para o tribunal. Outra medida que pode desafogar os tribunais, agilizando milhares de ações propostas por consumidores contra planos de saúde, operadoras de telefonia e bancos, é o chamado incidente de ações repetitivas. O relator explica o que é. Essas ações contra plano de saúde, contra telefonia, contra bancos, uma dessas ações será escolhida pelo tribunal e aquela decisão que for aplicada a este processo será aplicada a todos os demais que terão a sua tramitação suspensa. Ou seja, você vai matar vários processos ao mesmo tempo, você vai dar isonomia, o que é dado a um será dado a todos, diferentemente de hoje, em que eu e você ingressamos em juízo com a mesma causa de pedir e 2 juízes vizinhos de porta dão uma decisão para mim e outra para você. O deputado Sérgio Barradas também sugere que as decisões dos tribunais superiores devem ser seguidas pelas instâncias inferiores, a chamada jurisprudência. A união homoafetiva, por exemplo,
uma vez reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, não poderá ter a legalidade questionada em primeiro grau, como acontece hoje. Um assunto decidido pelos tribunais superiores terá que ser seguido pelas instâncias inferiores. Exemplo, a união homoafetiva. Decidida pelo Supremo Tribunal Federal, não cabe mais que numa instância de primeiro grau alguém ingresse com o reconhecimento de uma união homoafetiva e o Ministério Público, por exemplo, diga que isso é ilegal. Então nós vamos ter todos esses elementos juntos, eles certamente vão conferir uma celeridade processual. Moradores de rua serão identificados pelo governo. O objetivo é que essa população tenha acesso aos programas de inclusão social. Apolônio diz que já ganhou a vida consertando eletrodomésticos, mas hoje passa o dia em busca de trabalho e de comida. À noite, sem uma casa para dormir, vai para o centro de Brasília encontrar os amigos, também moradores de rua. São pessoas que muitas vezes parecem invisíveis, até para quem passa ao lado. Não existe hoje no Brasil uma estimativa oficial do tamanho da população em situação de rua. O governo federal usa dados de um levantamento feito em 2008, em apenas 71 dos mais de 5 mil municípios brasileiros. Além disso, esse estudo contabilizou apenas moradores de rua, adolescentes e adultos, não levando em conta crianças nesta situação. Em 2008, o Ministério do Desenvolvimento Social encontrou mais de 31 mil pessoas morando nas ruas. A maioria homens, que se declararam pardos e com idade entre 25 e 44 anos. Quase metade saiu de casa há mais de 2 anos. De cada 3, 2 dormem nas ruas todas as noites. É o caso de Valtencir, que trocou o Piauí por Brasília para tentar uma vida melhor. Há 2 anos vivendo na rua, ele relata que teve os documentos roubados e que não consegue emprego por causa da falta de morada fixa. Você imaginou que você fosse ficar assim? Não, eu pensei que eu ia, já ia chegar logo, já ia arrumando serviço. Aí através desse serviço eu ia, alugar um barraco para mim. Especialistas alertam que não é correto afirmar que moradores de rua não têm vínculos familiares nas cidades onde moram. Carol, que não quis mostrar o rosto, conta que tem um bom relacionamento com a mãe e com o padrasto, mas mesmo assim prefere passar dias na rua. Por que você escolhe ficar aqui? Não sei, me dá uma louca assim que eu tenho que vir para cá. No início do ano, o governo começou a cadastrar moradores de rua para tentar levar programas sociais a essa população. Até agora foram mais de 7 mil pessoas registradas, um passo para tentar reduzir esse grupo. Um trabalho de reconhecimento, de conhecimento do território e de conhecer essas pessoas que estão em situação de rua, fazer um contato, começar a construir um vínculo, saber os motivos que levaram essa pessoa a estar na situação de rua. Histórias de vida formam o acervo de um museu diferente em São Paulo. É o Museu da Pessoa, que está em constante transformação. O objetivo é permitir que qualquer cidadão tenha a biografia registrada. O que seus pais faziam? Ulisses conta sua história. Minha mãe é mineira e meu pai é do Rio. Aos 63 anos, o eletricista, que nasceu em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, hoje vive nas ruas de São Paulo. Ele pensa em voltar para a cidade natal, mas diz que foi na capital paulista que construiu a vida. E essa história agora está eternizada em um museu. Um lê, o outro não lê, alguém vai ler e vai valorizar. Mais de 15 mil histórias de vida foram registradas no Museu da Pessoa. O espaço, inaugurado em 1991 no Brasil, inspirou modelos no Canadá, Estados Unidos e Portugal. A individualidade de cada um preservada e a junção e a possibilidade da leitura dessas histórias que forma a memória social. Homens, mulheres, crianças. Anônimos e famosos, como o escritor Ziraldo e o cantor Zé Rodrigues. A reunião dos milhares de depoimentos compõe um acervo do museu. Além de vídeos, são mais de 70 mil documentos e fotos, que estão disponíveis na internet. Todos estão convidados a enviar seus relatos, através do site museudapessoa.net. Fábio também mora nas ruas de São Paulo. Ele tem o sonho de escrever um livro, mas antes registrou o seu depoimento no museu. Agora, como eu me sinto? Um artista. Vamos agora aos fatos regionais. O vice-presidente da República, Michel Temer, esteve em Campo Grande na tarde de hoje. Ele participou de um ato político em prol da campanha de Edson Giroto à prefeitura da capital.
Michel Temer chegou na capital por volta das 15 horas. Ele foi recebido pelo governador André Puccinelli, pelo prefeito Nelson Trade Filho e demais lideranças políticas. O vice-presidente visitou Campo Grande para apoiar a candidatura de Edson Giroto. De Mato Grosso do Sul é um PMDB muito solidificado, não é? E é importante que nós tenhamos aqui uma grande presença, não só na eleição da capital, como na eleição dos vários municípios de Mato Grosso do Sul. Este ano, 7 candidatos disputam a Prefeitura de Campo Grande. Para o senador Valdemir Moca, as expectativas de candidatos eleitos pelo partido são as melhores. Eu sou um senador que se orgulha do seguinte: se não fosse, é claro que eu tive o apoio de partidos aliados, mas eu tive mais uma vez, além do apoio do prefeito aqui nosso da capital, os companheiros, mas a minha força, eu sou senador da República, muito em função dos companheiros prefeitos do interior que aqui estão. Então, eu quero... Temer já visitou outros 6 estados. Para as lideranças políticas, sua presença na capital representa força e apoio na campanha. A visita da liderança PMDBista segue com uma agenda cumprida em várias cidades do país, sobretudo nas capitais. Nós faremos os programas, faremos os projetos, lutaremos para que os municípios de Mato Grosso do Sul tenham a parcela da União nos programas, e tenho plena convicção que o senhor será o nosso padrinho. Muito obrigado. Campo Grande foi castigada por um forte temporal logo nas primeiras horas desta sexta-feira. O trânsito ficou um caos e um raio caiu sobre uma subestação da empresa de energia elétrica do estado, causando um incêndio que logo foi controlado. Agora à tarde, o tempo abriu e o sol saiu novamente, e a cidade nem de longe lembrava o caos de hoje cedo. Em 10 horas de chuva, os bombeiros atenderam 14 ocorrências de queda de árvores e alagamentos. A capital bateu recorde de volume de chuva para o mês de setembro. Até o início da tarde, quando a chuva estava mais intensa, foram registrados 81 milímetros de água, 50 milímetros a mais do que o previsto para o mês. Bom, e hoje 3 políticos paraguaios estiveram aqui no RBV News, onde foram recepcionados por Aires Gonçalves, presidente do site e também da TV Web RBV News. Os deputados nacionais Ariel Oviedo e Davi Ocampos e o vereador Fulgêncio Valdovino falaram sobre como está a política no país, que no ano que vem terá novas eleições. Na tarde dessa sexta-feira, 2 deputados nacionais do Paraguai e um vereador do município de Sangapuitã, cidade que faz fronteira com o Brasil, estiveram nas instalações do RBV News, onde falaram sobre o atual cenário político do país. O grupo é do Partido da União Nacional de Cidadãos Éticos, UNAC, considerado 3ª força parlamentar do Paraguai, e foi recebido pelo presidente do RBV News, Aires Gonçalves. Entre os temas apresentados por eles, um foi a questão da legitimidade do juízo político que tirou do poder o bispo Fernando Lugo. O processo foi absolutamente normal, legal, jurídico. É uma herramienta constitucional que tiene el Paraguay. Se respetaron todos los derechos y las garantías necesarias del expresidente de la República. Y bueno, el Parlamento ha legitimado eso con una cuasi mayoría en los votos en favor de la destitución del presidente Fernando Lugo. Es por eso que lo que está ocurriendo actualmente con el Paraguay, este bloqueo diplomático que nos están dando nuestros queridos vecinos, compañeros, hermanos, encontramos de que es un poco injusto porque al final entendemos de que los pueblos están por encima de las instituciones. Al contrario, son las instituciones quienes deben de servir al pueblo, y esto que está ocurriendo afecta mucho al pueblo paraguayo, no a la figura del presidente de la República ni a la figura del Parlamento Nacional, sino a todo un pueblo paraguayo humilde que quiere, aprecia mucho a los hermanos del Brasil, a los hermanos de la Argentina, a los hermanos, en fin, del Uruguay y de todos los vecinos países que al fin y al cabo todos nos necesitamos. En relación al tema que me acabas de preguntar,
Como te dije, se han respetado absolutamente todos los procesos legales y constitucionales. A eleição que irá eleger o novo presidente do Paraguai será realizada dia 21 de abril de 2013 e o deputado nacional Davi Ocampos fala sobre o candidato Lino Oviedo. Bom, naturalmente, o caso tradicional da história do Paraguai é sempre dois partidos, né? Sempre duas cores. Eu acho que temos por primeira vez a oportunidade de sair desse esquema tradicional com uma fórmula nova, com um candidato que não dependa dos poderes fácticos, um candidato independente, como costuma ser o Partido Colorado e o Liberal, né? É hora de termos uma nova estrutura, uma proposta nova, em termos de aproveitar as vantagens que tem o Paraguai e que em todo esse tempo não encontrou o lugar apropriado. Com todos esses ingredientes, eu sou parte do partido UNACE, que é a terceira força agora, com maiores possibilidades de romper o esquema tradicional do Partido Colorado e Liberal. E o RBV News Edição Tarde fica por aqui. Mais informações na segunda-feira em nossa edição da manhã, a partir das 11 horas. Uma boa noite e um bom final de semana.